Gente, belíssima noite, tarde, madrugada, manhã, vai dependendo da hora que você for conferir, né? Esse quarto Sincap geral de cocriação, de acolhimento e cocriação do Rerê. A gente faz toda segunda-feira, né? Há praticamente 2 anos, vai fazer 2 anos, um pouco mais de 2 anos na realidade. Depois eu tenho que fazer esse cálculo direitinho na cabeça, né? Que a gente vem aqui acolhendo pessoas e projetos. E hoje estão aqui com a Priscila, olha que legal. Muito legal, eu e a Priscila Spencer estamos aqui. E eu estava falando para ela antes de fazer o registro que acontece, né, das vezes ter uma pessoa. E não tem problema, porque na realidade um dos paradigmas, né, que consubstancia o Rerê como protocolo cultural e habitat gerativo é justamente o paradigma peer-to-peer, né? Então, tendo mais uma pessoa, tá show de bola, né? A gente já está tocando. Mas bastou eu falar isso que o Pedro já chegou aí. Durou pouco, Priscila, durou pouco. Durou pouco, durou pouco. Então tá, então estamos aqui começando mais esse Syncap, o quarto. Não tem, diferentemente dos Syncaps que a gente vai fazendo ao longo dos anos, que normalmente coloca um horizonte de exploração, etc., nos Syncaps gerais, esses primeiros Syncaps de janeiro, fevereiro, eles são mais assim para realmente acolher, realmente sinergizar, entronizar as pessoas que começaram a chegar, foram chegando no tempo do seu tempo, né? É, movidos pela curiosidade. Ou às vezes tem pessoas que chegam exasperadas, querendo. Dá de tudo. Tem pessoas que chegam exasperadas querendo saber se de repente aqui tem algum tipo de solução para a vida delas. Obviamente que é essa a essência da proposta, mas não é dessa forma, né? Tipo assim, não, vamos resolver seu problema. Não é uma prestação de serviço, é um protocolo cultural, né? Tem pessoas que chegam, quando vê o Web3, ficam pensando que é mais um projeto de cripto, né? que mais alguma coisa que de repente pode estar ou de networking ou para ganhar dinheiro. Dá de tudo, tá, gente? Mas como também sempre foi muito aberto, né? Essa dinâmica de acolhimento aqui semanal, ela sempre foi muito aberta, também das pessoas que nunca ouviram falar de Web3 na vida. Não tem a menor noção do que se trata, não ouviram falar de blockchain e mal ouviram falar de Bitcoin. Ou seja, então, é muito legal quando a gente tem esse grau de total abertura, né? Para a gente ter essa diversidade de pessoas chegando em tempos diferentes, com cabeças diferentes, etc. Porque, para mim, pelo menos para mim, história de vida, para as explorações que eu venho fazendo há muito tempo, décadas, quando a gente fala do paradigma P2P, quando a gente fala da cultura do comum, né, do usufruto comum, do commons, para mim isso não remete a ativismo, isso não me remete a estudos acadêmicos, isso me remete ao comum, a esse comum que a gente não percebe no dia a dia, que está muito capturado pelo privado, né? Muito capturado pelo privado altamente individualista, né? Ego individualista, está muito capturado por essa vida extremamente consumista, se não hiperconsumista que a gente leva. E quando eu falo não é só consumo de produtos e serviços, eu falo, por exemplo, o consumo de conteúdo. A gente está sempre consumindo conteúdo, né? Na cibernética da Web 2 que está aí, que é uma loucura total. Em suma, então, chega, dá de tudo, e é sempre um prazer imenso, né? A gente poder conhecer, poder acolher, né? E aí, falando do Pedro, quem está chegando? Diogo Jorge, um dos co-inicializadores aqui da cocriação do Rerê, né? Daqui a pouco ele aterriza aí, Diogo Jorge. Então, a gente está aqui começando. Então, na verdade, esses primeiros syncaps, a gente foi aprendendo, né? De janeiro e fevereiro, eles são mais mesmo para estar colhendo mesmo, sabe? Para estar colhendo as pessoas, para estar tirando dúvidas. E olha que interessante, a Priscila chegou justamente aqui com esse tipo de energia, com esse tipo de vibe, né? De estar começando a tatear, estar começando a mudar os elementos dela. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho, compartilhar que mudança é essa que ela está sentindo que está acontecendo na vida dela, né? Que outros elementos que ela quer trazer para a vida dela, etc. Não vou ser eu que vou falar isso, obviamente. E, e ela está buscando uma relação com a terra, né? Uma coisa.
uma coisa da terra mesmo. Eu acho interessantíssimo porque muitas das pessoas e projetos que cocriam o Rê, né, como a Agroflorestal, do Diogo Jorge, que acabou de chegar, como a Triteios, né, da Keynote Studio, do Pedro, que está aqui, todas essas pessoas, sem exceção, mexem com a terra, né? Tem uma relação profunda com a terra, né? E, e fazem parte, né? Quer dizer, e a proposta delas é justamente que toda e qualquer pessoa tenha essa relação também. Então isso é bacana também, né? Mas, em suma, antes da gente começar a acolher aqui a Priscila, saber um pouquinho, vamos dizer assim, das questões que ela está levantando, ou até, digamos, com aspas ou sem aspas, das dores, né? Que nós todos sentimos dores, diversos tipos de dores, né? Vamos fazer um check-in para sentir como cada um está chegando, né? E vamos começar aí por você, Diogo Jorge, querido. Saudade de ver você aqui, tá? Mais uma vez, um dos co-inicializadores aí de cocriação do Rerê. Seja bem-vindo, cara. Boa noite. Como é que você está chegando? Boa noite todo mundo, Vini, galera, Pedro, todos. Chegando aí com dores nas costas. Aqui, esse negócio de lavoragem, às vezes, exige, cara. Então, estamos moídos, mas estamos inteiros. Tem mais amanhã e depois. Estamos fazendo a primeira parte da colheita, né? Primeira etapa. Foram 12 etapas de plantio e 2 etapas de colheita. Serão. Mas tudo bem, é parte disso. Vamos que vamos, contente de estar aí. Vou passar pro Pedro. Alô? Fala, Pedro. Deu uma cortadinha no final. O Diogo passou pra mim, foi isso? Passou para você. Ah, perfeito, obrigado. É, pô, Diogo, cara, compartilhar contigo que no sábado eu plantei 94 mudas lá daquelas sementes de Jussara que você me deu. Estão todas aqui no saquinho, já no processo para enraizar, né? E a gente poder levar lá pro canteiro. Estão bem grandinhas, bem bonitas. Vou mandar uma foto lá no grupo. É, essa energia de pensar nas coisas é, começando como uma semente e com um tempo de germinação mais prolongado que eu chego. E animado também, sempre presente no espaço, começando a semana, né? E vamos co-criar. Eu passo para Eli. Bem-vindo, Eli. Tamo junto, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu chego bastante eletrizada, aqui presente aí para construir junto com vocês nessa caminhada. Então, eu achei que eu estava até atrasada, mas acho que eu não perdi muita coisa. E eu passo pro Diogo, Priscila. Priscila. Ah, obrigada. Boa noite, gente. Tô chegando bem reflexiva, né? Uma energia de muita interiorização, muita reflexão é, acerca do que eu quero daqui para frente, acerca da humanidade como um todo, né? Essa questão de equilíbrio entre tecnologia e natureza, né? A gente não pode negar que a gente faz parte de um ecossistema, a gente precisa da terra, fazer essa troca de elétrons, a gente precisa de tudo isso para criar esse equilíbrio. Eu percebo que a gente está indo para um caminho muito ciborgue desequilibrado, a gente está perdendo contato com essa, com essa natureza e, enfim. E é isso, contei um pouquinho aí da história pro Vini sobre como que eu cheguei nisso forçadamente, assim, foi uma coisa bem acaso mesmo. E tô aqui para aprender, tô aqui para co-criar com vocês e tentar implementar isso dentro dos projetos que eu venho tocando, né? É isso. Então tá, querida. Então, antes da gente começar, a gente daqui a pouco volta para você, né? Para você poder externalizar um pouquinho melhor
o que você acabou de externalizar de uma forma sintética, né? Deixa eu acho que é importante dar uma contextualizada, até para você, Priscila, e para a própria Eli, e o próprio Diogo sentir qual já vem sendo o fluxo que está emergindo, né, nesse início de ano, né, nesse ano novo, 2024. O que nós já temos de demandas e desafios aí, que nós já estamos olhando para frente, que nós já estamos começando a colocar a mão na massa. A gente está começando, por exemplo, na semana passada a gente retomou a energização do círculo originário. O círculo originário, Priscila, ele é o primeiro círculo do Rerê, né, com protocolo cultural. Então, ele é um círculo que ele faz digamos assim, a guarda, né, do kernel. Em software livre, quando a gente fala de kernel, a gente está falando de código-fonte, né, dos princípios daquele código-fonte, da forma como aquele código-fonte está vindo à vida. Então, a gente chama de kernel, né? E quando uma pessoa está cuidando do código-fonte, a gente chama, no movimento software livre, open source, a gente chama de guardião do kernel. E, nesse sentido, o círculo originário do Rerê, o primeiro círculo do Rerê, ele é meio que esse guardião do kernel. Então, se você vier um dia a querer energizar o círculo, né, com os papéis existentes, os novos papéis que vão ser criados, etc., você vai estar fazendo esse movimento de guardar, né, de proteger e guardar o kernel do código-fonte do Rerê como protocolo cultural Web3 regenerativo, entendeu? Então, a gente começou, então, nesse sentido, na semana passada, a retomar a energização do ciclo originário. Mas só que ela vai ser, Priscila, de uma forma diferente como a gente veio fazendo em 2023. Em 2023, o ciclo originário ele surgiu muito em função da disponibilização de recurso fiduciário por parte de um amigo, né, que inclusive está aqui presente no Rerê, o seu projeto, que é o Benoit, lá da Agrovila Bem de Raiz, lá nas Curimãs, no Ceará, né, que possibilitou a gente startar uma das dinâmicas mais importantes do Rerê, que é o Rerê Mapeamento Crítico, né, que acabou, que a gente começou, acho que foi o quê? Junho, julho, quando a gente chegou, foi até outubro, num ritmo muito forte, eu, Atos e o João, quer dizer, e depois foi chegando o Cauê, foi chegando a Deruíla, foi chegando a Gabriela, foi chegando várias outras pessoas, né? Várias pessoas começaram a fazer parte dessa dinâmica, né? Mas foi bastante intenso, tanto que hoje se você olhar o Miro do Rerê, tem mais de 20 projetos sendo mapeados, né? É um volume de trabalho bem grande, né? Mas a gente não cuidou de gerar a piscina comum de recursos compartilhados do ciclo originário, né? A gente startou ela com esses recursos que o Benoit disponibilizou, mas a gente não cuidou de dar visibilidade, de falar da importância do ciclo originário, da importância, né, da piscina comum, o ciclo originário como guardião do kernel, né, do Rerê como protocolo cultural, enfim. A gente realmente não conseguiu dar conta de fazer esse movimento. A gente só começou, de fato, a fazer um movimento para olhar para o protocolo, né, para o Rerê como protocolo cultural, um pouco mais à frente, quando o Atos, né, ele falou, pô, gente, está na hora da gente fazer um movimento de contração, né, da gente olhar, da gente começar a entender o que dá para refinar, o que dá para ajustar, o que dá para melhor sinergizar, etc. Foi quando a gente começou a dinâmica de metamapeamento. O metamapeamento do Rerê, ele continua, ele nunca vai parar. A gente sempre vai ter uma dinâmica de olhar, né, para sentir o que necessita olhar com mais carinho, com cuidado, tratar, né, e evoluir, melhor sinergizar. E aí, quando a gente fez esse movimento de olhar para dentro, quer dizer, não tem dentro, porque o Rerê não é uma empresa, né, não é uma organização, então nem um projeto, então você não olha para dentro, né? Ele é um protocolo cultural, ele é uma iniciativa aberta, né? Open source, código-fonte aberto, enfim. Mas quando a gente faz um movimento de contração, é justamente para a gente refinar isso. E a gente começou a perceber que tinha uma série de questões que eram importantes. Por exemplo, colocar uma série de registros aqui de SYNCAPs gerais, né? Ou de SYNCAPs, todo tipo de SYNCAP semanal que a gente faz aqui, em dia. Então, é um trabalho que eu comecei a fazer, né? Eu já não terminei, estou começando a colocar em dia essa dinâmica. A gente começou a perceber
que era importante que para fazer coordenação, para gerar coordenação entre as pessoas e os projetos que estavam chegando, quer dizer, tirando o acolhimento, né, e para continuar tendo uma relação com o ambiente de finanças gerativas, né, o chamado ReFi em inglês, Regenerative Finance, e seria interessante a gente tentou no primeiro momento fazer essa coordenação entre os projetos que tinham mais presença, né, dentro desse ecossistema de finanças gerativas, né? Ou seja, o Agroflorestal do Diogo Jorge que está aqui, né? A Econave do Breno, e daqueles que estavam começando a chegar, do Pedro, por exemplo, da Knot Studios, né? Com relação ao jogo, ao game regenerativo Tritails. A gente percebeu que foi possível, sim, a gente fazer alguma coordenação para fazer o chamado onboarding, né? Com relação a esse ecossistema de ReFi, abrindo carteiras, etc. No caso do Gitcoin, que é uma plataforma, vendo o passaporte para você poder se credenciar, para você poder fazer a sua contribuição, né, naquela rodada, enfim. Eu sei que tudo isso que eu estou falando, talvez com certeza para Eli ou para Priscila, ainda é grego. Né? Mas deixa eu só complementar o pensamento que vocês vão entender isso um pouquinho mais à frente. Então o que acontece? Quando a gente começou a verificar que tinha isso para fazer, ao mesmo tempo tinha um remapeamento crítico, ao mesmo tempo tinha um acolhimento, quer dizer, a gente começou a perceber que, dado o volume de coisas que estavam começando a acontecer, exatamente por ter um volume maior de pessoas e projetos envolvidos, né, que já era possível a gente começar a pensar, né, numa dinâmica que acontece também na cultura de software livre open source, é de pensar aqueles projetos ou aquelas pessoas que vão atuar, né, de uma forma, digamos assim, a facilitar, digamos assim, a implementação do protocolo, entendeu? A gente chama essas pessoas no software livre de chapéu vermelho, de red hat, né? A gente chama de red hat. Então a gente começou a verificar que seria já bacana pensar, né? Começar olhar para essas pessoas, olhando para o Rerê, a gente começou a perceber que já tinham pessoas que podiam estar, que de repente já podiam estar atuando como Red Hat, que foi o caso do Atos, por exemplo, com relação ao Guardiões do Clima, e, e também começou a surgir projetos que estavam engavetados, como o da Grow Ecosystems, que daqui a pouco o Cauê vai falar um pouquinho, né, quando ele fizer o check-in dele, que de repente, né, podia ter uma ligação nesse sentido com o Rerê. Né? Não foi exatamente esse primeiro momento da Grow, foi um segundo para terceiro momento, mas enfim, foi interessante a gente perceber que quando a gente fez o movimento de contração, de olhar, a gente percebeu que tinha um monte de coisa que já dava para evoluir, dava para regar, né? Você falou da terra, dava para regar, botar sementinha, regar, etc., para poder fazer crescer, né? Então, a gente começou a fazer esses movimentos, né, do metamapeamento, de contração, e olhando para essas coisas. Né? E foi interessantíssimo isso. Né? Foi importante. A gente deu uma freada, né? Demos uma parada na dinâmica do remapeamento crítico, e aí começou a surgir todo um outro entendimento de como, por exemplo, o círculo ordinário podia ser energizado. Né? Começou a surgir um entendimento de como podia fazer a coordenação, né, de pessoas e projetos num ambiente de ReFi que não precisa ser necessariamente a partir e dentro da dinâmica de cocriação do protocolo. Né? Ou seja, o que a gente começou a entender? Bem, já que tinha, né, o Pedro e o Diogo Jorge fazendo um movimento para fundar, né, a Green Pill, o capítulo brasileiro da Green Pill, a ficha que caiu foi, poxa, eu acho que a coordenação, né, a coordenação das pessoas e projetos que cocriam o Rerê no que tange a esse ecossistema de finanças gerativos da Web3 que está emergindo, por que essa coordenação não pode ser feita através da Green Pill que está nascendo? Né? Por que não fazer essa coordenação? Ou seja, a coordenação de você ter a experiência de conhecer um ambiente, né, de finanças gerativos através do Green Pill, do capítulo brasileiro da Green Pill. Por que não fazer assim? Então, a gente, quando anoiteceu, né, quando
finalizou, quando a gente apagou as luzes de 2023, a gente começou, já amanheceu 2024, isso já estava assim, tipo assim, essa ficha já tinha caído de uma forma incrível, né? E falou assim, faz todo sentido, né? Então faz todo sentido que para o Rerê com o protocolo cultural ter essa interface com a Green Pill, para a Green Pill poder fazer, digamos, o acolhimento, né? Fazer o onboarding das pessoas nesse universo de finanças gerativas, né? A partir do Green Pill para chegar no Gitcoin, para chegar no Givef, enfim, para chegar no Optimism, enfim, todo esse ecossistema que é ligado a finanças gerativas, fazia todo sentido, né? Então, nesse sentido, fazia todo sentido, e nesse sentido, né, o, o, o capítulo brasileiro da Green Pill hoje tem, digamos assim, ele tá com essa tá com essa dinâmica, né? Então, essa dinâmica de fazer um onboarding tá focada em cima, né, do Green Pill, do capítulo brasileiro do Green Pill aqui no Brasil, né? Então, é isso que eu queria dizer, assim. E essas coisas vão surgindo, sabe, orgânico, no fluxo interativo, na cocriação orgânica, elas vão emergindo, a gente vai entendendo. Quer dizer, é muito diferente de uma experiência de organização, de startup. É muito diferente, porque normalmente tem um planejamento estratégico, né? Normalmente tem um time, não é isso? Normalmente tem as funções, etc. Quer dizer, porque é tudo baseado no paradigma organizacional, né? Então, e o que nós estamos fazendo aqui é uma dinâmica de rede. Então, toda semana convidando pessoas para conhecer, etc., saber da existência, né, do ciclo originário como guardião do kernel, que tem uma piscina que precisa ser cuidada. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai, esse ano, deixar cada vez mais claro para as pessoas que estão chegando, né? Que é muito importante. E as interfaces que o Rerê estão criando, sabe, Priscila, são muitas, né? Então, tem essa interface com o Green Pill, para que o primeiro contato das pessoas com a Web3 não seja necessariamente o mercado de cripto, né? Ou seja, o chamado mercado degenerado, né? Degen, né? O mercado de onde você vai comprar cripto para especular, para ganhar dinheiro. Então, é bacana que o primeiro contato delas seja através justamente desse ecossistema de finanças gerativas, né, de ReFi, né, para entender que o Web3 não é só esse mercado de cripto especulativo, entendeu? Tem muito mais do que isso, né? Então, e nesse sentido, a gente está criando, por exemplo, uma interface com um ecossistema de investimento anjo aqui no Brasil, através do Guardiões do Clima, através do Gavin Angels, né? A gente está para fazer no final do mês, né, uma primeira experiência de webinar com eles, né, para a gente se aproximar, para a gente ver como é que a gente entrelaça, como é que a gente consegue entrelaçar, né, um clube de investimento anjo com a proposta do Rei. Olha só o desafio, parece água e óleo, né? Como é que a gente entrelaça isso? Mas a gente vem se aproximando, né? A gente está se aproximando do ecossistema da Cosmos, por exemplo, né? A gente está para coproduzir a primeira edição do Lunar Punk do Brasil, festival que ia ser em São Paulo, agora vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está... enfim, o que eu estou querendo dizer é que assim, a gente está o Rerê com o protocolo, ele estabelece essas interfaces, entendeu? Ele é consubstanciado pelos paradigmas, por esses diversos paradigmas, né? P2P, redes, complexidade, localidade, né? Regeneração profunda, etc. E sem contar a interface, né? Aí, a interface com o Pega Visão, no WTF 3 Pega Visão Caps, que é uma outra iniciativa que nasceu quase que junto com o Rerê, quase que junto, tá? Com o Rerê, do qual o Diogo Jorge, que está aqui, e o Pedro, eles já chegaram junto, os primeiros camps, né? Não tem os bootcamps na cultura de startups, a gente chama, no WTF 3 Pega Visão Camp, a gente chama de awareness camps, né? Só que a gente chama de camps mesmo. Foi feito com o Diogo Jorge e foi feito com o Pedro Teixeira, né? Logo no primeiro ciclo, né, da primeira edição do WTF 3 Pega Visão Camps. Até essa iniciativa está começando a se entrelaçar com o Rerê esse ano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você quer se aprofundar nos paradigmas que consubstanciam o Rerê? Bacana, tá aí as inscrições para o terceiro ciclo aberto, para você começar a conhecer o Web3 como nunca, né? Você entender...
porque a dinâmica do Pega a Visão, a Eli pode falar, é uma dinâmica gamificada, estigmérgica, gerativa, é toda uma outra história, né? Não é um programa, né? Não é um curso, é um desprograma, é uma dinâmica de livre aprendizagem, e por diante. Em suma, galera, eu quis dar esse contexto só para sentir como nós evoluímos, já, né? Como o Rerê com o protocolo já evoluiu. E que a gente está começando a ter cada vez mais um entendimento cada vez mais com um grau de resolução maior, né, com um entendimento maior de como as coisas vão se encaixando, entendeu? De como as coisas podem conversar e se encaixar. Então, nesse horizonte agora, o que nós temos para fazer? Nós temos gerar ignição e co-criar no ambiente da Greenpeace Brasil, né, uma piscina comum de recursos compartilhados para o mutirão, né, de colheita da água florestal, que o Diogo acabou de compartilhar, que a gente pretende fazer e vai fazer depois do Carnaval, lá em Pedro Teixeira. É Pedro Teixeira, depois você tira a dúvida aí se é Pedro Teixeira. Pedro Teixeira ou lá em Dias Fortes, depois você tira a dúvida. Eu sei que são regiões próximas, mas enfim, depois tira a dúvida. A gente vai gerar também a piscina comum para gerar uma zine, né, para o Greenpeace Brasil, que é o Greenpeace Zine, né, com o Thiago. E nós vamos gerar uma piscina comum de recursos compartilhados para fazer o lançamento do primeiro destino turístico, de turismo regenerativo do Guardiões do Clima, lá no Nordeste, do Ceará, né? Junto com Salvador, Luiz, Tiago, né, do Guardiões do Clima, e o Benoit, da Agrovila Bem de Raiz. Né? Então, nós já temos isso, galera, pela frente para fazer. Tá? Isso já está engatilhado. Sem contar o que foi criado hoje mais cedo, né? No SINCAP do ciclo originário, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, em suma, nós já estamos com coisas bacanas para fazer, sem contar o Rerê Drop e daí por diante. Em suma, só quis dar um contexto para entender como as coisas estão evoluindo, como nós já estamos começando a descentralizar muitas coisas, culturalmente falando, né? E para que essas coisas possam evoluir, gerar mais complexidade, atrair mais pessoas de uma forma orgânica, interativa, né? E mais projetos. Então é isso. Feito isso, vamos primeiro aí sentir um pouquinho de cada um de vocês aí. Se algum de vocês deseja agregar alguma coisa que eu falei, né? Ou tirar dúvidas, que poderia ser o caso da Eli e da Pri, ou de repente do Cauê, ou do Diogo, o Jorge, ou do Pedro Teixeira, querer agregar alguma coisa que eu falei, para a gente poder, na sequência, fazer esse acolhimento da Pri, né? Um acolhimento melhor da piscina. Então, quem quiser se manifestar, fica à vontade aí. Opa, Vini, acho que é isso aí. Tem bastante coisa caminhando, uma energia grande, né? E o importante é viabilizar os espaços para mim. Acho que é o que vai fazer a gente conseguir construir as coisas no longo prazo, né? Então, tô nessa batalha aí, nessa perspectiva. Gostaria de agregar alguma coisa nesse sentido, Cauê, Diogo Jorge, antes de perguntar se a Eli e a Priscila têm dúvidas ou têm questões? Eu queria dar oi para todo mundo, pedir desculpa pelo atraso. Bom, estou fazendo um monte de coisa, tentando conciliar tudo, mas acho que é um esforço inicial que vale a pena. Estou sentindo uma energia muito boa, assim, de todo mundo chegando junto e, sabe, co-criando. E essa semana vai ter uma experiência na Greenpeace, por exemplo, o Atos vai hostear, que eu não vou poder ser o host, então a gente já vai descentralizar essa figura, né, de quem vai estar lá. Eu fiz algumas alterações no Charmverse da Greenpeace para poder incluir projetos o Rerê e os projetos que estão no Rerê, né? Mas inicialmente eu pensei em estabelecer esse registro do círculo originário, né? Depois eu posso mostrar para vocês aqui, compartilhar a tela rapidinho. É, bom, é só uma exploração, né? Não é nada fixo, nada definido, mas é uma forma que eu já imaginei de registrar
e já ter como passar para frente, a passar essa tocha também, né? Porque é isso, a gente vai se empoderando das tecnologias e vai descobrindo novas possibilidades e tal. E acho que conforme isso for acontecendo de forma mais generalizada, mais pessoas estiverem apropriadas, assim, a gente vai conseguir fazer muito mais ainda do que a gente vem fazendo. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho da Grow. A ideia da Grow, ela surge de uma necessidade que a gente tem de ir além das métricas tradicionais de impacto. Então, quando a gente fala de impacto, a gente fala de coisas muito subjetivas, né? E daí eu acho que a gente trazer isso para um ponto comum que seja facilmente compreendido e uma interface que dê suporte técnico e científico, assim, né? Eu acho que isso é um gargalo. Acho que tem poucas iniciativas focando de fato nisso, assim. E a gente se propõe a fazer isso de forma open source, né? E o máximo de descentralizado ali, totalmente bebido com o protocolo cultural Hehe. Eu vejo até como uma espécie de desdobramento, assim, né, do protocolo Hehe. Acho que todas as dinâmicas que eu imagino para como vai funcionar um dos projetos, né, que atualmente é o que a gente tá propondo, que é o plano de regeneração local. A gente mudou o nome recentemente, devido a uma contribuição magnífica do nosso amigo Vini. Mas a ideia é a gente carregar que esse protocolo ele seja apropriado por diversas iniciativas que já estão realizando atividades, né, no dia a dia delas, e a gente trazer isso para uma interoperabilidade através de hypercerts e uma camada de atestação de, onde a gente vai adicionar uma interação ali, como se fosse um rating das pessoas, do quanto aquilo significou para elas. Eu acho que isso vai ser o futuro na Ethereum. Acho que todos os projetos vão acabar caminhando para isso, principalmente de bens públicos. E, bom, a gente já estaria saindo na frente aí, e quem quiser acompanhar a gente, chega mais. Passo para Eli. Oi, Eli. Ele, querida, antes de você se manifestar, deixa eu só fazer um parênteses rápido, que é importante, né? Que, quer dizer, que eu acho que é uma coisa relevante, que é o seguinte: eu esqueci de falar que a gente está retomando aos poucos, da gente, o remapeamento crítico dos projetos. Tá? Nós já temos acontecendo o Guardiões do Clima, o Web3 Dev e hoje retomou da Econave. Tá? Mas boa parte dos projetos estão preferindo retomar depois do Carnaval. Então, prepare-se que depois do Carnaval a gente vai estar aí com mais uma vez 18, 20 projetos sendo mapeados. Fora aqueles que estão chegando, né? Aqueles que vão começar a ser mapeados, né? Os projetos novos que estão chegando. Então, tem a Taudal que está chegando, que vai ser mapeada, né? Vai ter, vai ter a Terra Vila Local Oca, que vai ser mapeada, que é mais um projeto que está chegando também. Então, isso só para numerar dois, mas tem vários, né? Tem vários outros que estão chegando aí e a gente vai estar também fazendo. O projeto da própria Priscila, né? Que ela ficou de. A gente pode até compreender melhor que projeto é esse, que afinal de contas ela entende que é interessante, dar uma melhor materializada nele, pelo menos a partir da, né, principalmente a partir da ótica, né, do RE, né, a ótica dos recursos gerativos, né, do protocolo cultural. Em suma, é só isso que eu queria acrescentar, que a gente está retomando, tá, aos poucos, o remapeamento crítico. E aí, só falta ver com o Diogo Jorge aí quando que vai ser melhor para mim para retornar o da Agroflorestal, tá? E com o Pedro também. O Pedro falou que para mim semana que vem, né, Pedro? Talvez já role a gente já retomar isso. Mas enfim, mas depois a gente conversa sobre isso. Eli, fica à vontade, querido. Eu acho que essa era uma rodada de dúvida. Dúvida eu não tenho com relação ao projeto, o que é, né? Eu acho que eu tô mais naquela coisa, né, do mão na massa, né? Quando ele vai acontecer, assim, pra coisa, pra mim, né? Ficar mais, ir pra mão na massa mesmo, né? E assim, o Pega Visão, ele é um espaço muito bacana aí
de uma diversidade imensa, né, sobre o que é esse espaço, né, da web. Então, beleza, Eli. Na realidade, na dinâmica do Rerê, por exemplo, o que já dá para fazer no Empreender em Rede, que é a prova de conceito entrelaçada, né, que a 3C Criações vem fazendo com o Diverso Mundo lá no âmbito na dinâmica do WTF 3 Pega Visão Caps, vai ser o projeto que nós vamos fazer um mapeamento básico, né, um mapeamento básico dele. A gente vai estar marcando isso para depois do Carnaval, correto? E vai ser bacana porque vai ser uma conversa que vai estar acontecendo. Enquanto a gente vai fazer o mapeamento básico, você já vai estar iniciando o terceiro ciclo, né? Que a gente vai fazer essa investigação, essa exploração alargada e aprofundada da Web3, né? Então, ou seja, está chegando. Enquanto isso, tem muito registro, né? Muito registro de muitos projetos que vêm passando por reavivamento crítico desde o ano passado para esse ano. Então, é só você chegar lá e conferir ali no YouTube do Rerê, entendeu? Nesse sentido. Tá bom, querida? Agora vamos para você, Pri. Vamos para você. Fica à vontade aí. Opa, Tudo ouvidos. é... Não, eu queria dizer, peraí, é para falar dúvida? Desculpa que eu fui no toalete agora. Eu fui no toalete aqui do lado, desculpa, gente. E aí eu cheguei meio assim, meio perdidinha aqui. É, para falar, para perguntar sobre alguma dúvida ou para Não, fazer o não, check. não. A questão é, com relação. Você consegue ter um entendimento minimamente claro o que é um protocolo cultural no, no âmbito, no âmbito de internet, né? Você tem uma noção ou você gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso Ai, contigo? seria excelente para mim, se você pudesse falar, explanar mais um pouco. Tá, beleza. Então eu começo e quem sentir a vontade para complementar, fica à vontade, tá? Para mim é muito claro, sabe, Priscila, porque eu estou mergulhado nessa brincadeira há mais de 4 décadas, né? Ou seja, desde que começou a se falar, criou-se o conceito de internet, né? Eu já estava lá antes mesmo de criar o conceito de internet, né? Quando a conexão era feita via as operadoras de telefonia usando uma tecnologia chamada BBS, né? Bulletin Board System, né? Então estava lá eu montando BBS nos anos 80 aqui no Brasil, fora do Brasil e aqui no Brasil, né? Então, e aí quando a gente começa a entender que existe o conceito de ciberespaço, né, de cyberspace, ah, não havia um entendimento, não havia exatamente o um entendimento do que seria esse ciberespaço, né? Essa navegação, né, para se fazer dentro do ciberespaço, entendeu? Não havia um entendimento disso. O que havia era a ficção especulativa é, dos cyberpunks, né? De vários autores que imaginavam a dominação do Estado, né? Que imaginavam a criação de androides. O Blade Runner, por exemplo, é um filme, né? Que é baseado é, no livro, né? Do Philip K. Dick, né? Se o que as ovelhas elétricas sonham, né? O que as ovelhas elétricas sonham, né? What the electric ships dreams, né? Dream of. Então, e é baseado nisso, né? O Blade Runner, né? O caçador de androides, né? Dos anos 80 do século passado. Quer dizer, então, na realidade, não havia assim um entendimento do que seria é, sabe? Parecia até uma coisa meio mágica, né? Assim, de você ter um ambiente. Quando as pessoas falavam de um ambiente digital ou de cultura digital, ninguém entendia o que você estava falando. Você estava falando de dedo, né? De tocar dedo. O que é cultura digital, dedo? Isso tudo era incipiente, né? E aí existiam os protocolos tecnológicos que a internet trouxe, né, para conversação de pacotes de dados, entendeu? Para você poder fazer transmissão de pacotes de dados, mas também havia os protocolos de sistemas operacionais, que é o caso do Linux, que é de software livre, e havia também os protocolos culturais, né? Mas esses protocolos culturais, nessa época,
eram mais com relação aos princípios, né? É, da cultura open source, software livre da internet, né? Que princípios são esses, né? Aí sim, era um emaranhado de princípios, né? Com relação à liberdade de ir e vir, com relação a se libertar do subjugo, né? Do Estado, a de não depender desse tipo de mercado do grande capital, por exemplo. Então, quando você olhava, né, esses protocolos culturais, os princípios que ladeavam, né, o princípio dessa internet, eles conversavam com várias visões de mundo, né? Aquela visão mais libertária, a visão mais conservadora, em algumas a visão um pouquinho mais conservadora, entendeu? Então, ou seja, é como a gente classifica a democracia, né? Você tem você tem a democracia liberal, tem a democracia eleitoral, por exemplo, é, abaixo da democracia eleitoral você tem autocracias eleitorais, né? Depois você não tem nem eleitoral, você tem teocracias, né? Você tem, enfim, você tem uma classificação, né? Você tem uma classificação de democracias, autocracias e teocracias, etc. Isso também existia nesse sentido com relação ao início da internet, né? Isso veio de muitos de um movimento em especial chamado Cypherpunk, do qual eu fiz parte e ainda faço parte, né? Para justamente pensar que ambiente é esse, né? Digital, cibernético que está nascendo, né? É, esse ambiente, né, que está nascendo. Então, então é isso. Então, os protocolos culturais que estavam existindo, eles vieram na forma de manifestos, entendeu? Vários manifestos. Tem vários manifestos acontecendo nos anos 80 e nos anos 90 com relação ao ciberespaço. A gente vai fazer uma exploração disso, inclusive, no terceiro ciclo, tá, Priscila? Para você saber lá do WTF 3 Pega a Visão Campus. Eu vou mostrar para vocês os manifestos, eu vou mostrar para vocês como é que as visões eram diferentes, eram díspares, uma coisa conversava com a outra, a diferença entre o cyberpunk, né, e o cypherpunk, que não é a mesma coisa, são coisas distintas, em suma. Então, é isso, né? Então, essa cultura de protocolo sempre existiu para a sociedade de uma forma geral, mas em especial com a criação e a cocriação da internet. Entendeu? E, nesse sentido, o Rerê, ele olha para essa Web3 que está aí, né, emergindo, entende que está faltando ele com o protocolo cultural que traz o paradigma P2P, traz o paradigma da geração profunda, traz o paradigma da localidade, traz o paradigma do fazer complexo, né? Traz tudo lastreado pela lógica da abundância. A gente olha e verifica que isso ainda não existe, ciberneticamente falando, nessa Web3. Então, é nesse momento que a gente estabelece um protocolo cultural chamado recursos gerativos, RE, consubstanciado por esses paradigmas, né, por esses princípios, por essas formas da gente ser e estar no planeta, né, para que você possa trazer isso para a sua vida e para o seu projeto, entendeu? É basicamente isso. Não sei se eu consegui te responder, mas é isso. Sim, sim, conseguiu, conseguiu, sim. Eu só fico pensando em como, quando a gente fala de recurso abundante, como eu consigo encaixar dentro dos projetos que eu, enfim, co-inicializei. Agora adorei usar esse termo que você usa sempre, que eu co-inicializei. Então, como eu consigo enxergar dessa forma, né? Porque falando um pouquinho aqui sobre o que eu faço, basicamente, se eu for pegar aqui, se eu falar aqui filosoficamente, né, do que eu faço, o que me anima, o que mexe com o meu coração, basicamente entender que o ser humano, a gente está cada vez mais integrado às tecnologias emergentes. O celular já é uma extensão do nosso corpo, nós estamos caminhando para nos tornarmos uma nova raça. E, e a questão aqui que eu sempre coloco, que é o que está por trás de tudo que eu faço, como existem os guardiões do clima, né? É meio que assim, fazendo uma brincadeira que seriam os guardiões da nossa raça, né? Trazer a importância do valor que cada ser humano tem, a sua intuição, né? O estado da arte, né?
aquilo que você faz sem pensar, né? Basicamente, o pensamento é uma faz parte de um sistema, né? Mas nós não somos a nossa mente, nós somos consciência. Então, é, basicamente é trazer tudo aquilo que nós temos de alto valor que foi esquecido, trazer à tona, porque cada vez mais com imersão às tecnologias, a gente está perdendo isso. O ser humano está ficando com a mente extremamente dispersa e ele está perdendo esse potencial intuitivo que ele tem. Então, assim, visão remota é só um trabalho, né? Mas o que está por trás do que eu faço, de tudo que eu pesquisei, desde que eu me entenda por gente, é trazer isso à tona, né? Que de alguma forma é o que nos torna humanos, né? É o que nos torna humanos. E trazendo um pouco o dentro do contexto aqui, falando um pouco de inteligência fluida, que é muito diferente da inteligência que a gente chama aí de QI alto e tudo mais, né? Que é o que Mark Zuckerberg fala muito, que é justamente o fato de você é, ah, agir através da sua intuição, né? Aquela coisa que te move, né? Aquilo que você não pensa, você vai instintivamente, né? Intuitivamente, enfim. Então é trazer isso à tona. A gente percebe muito na visão remota que quanto mais a gente está imerso na tecnologia, quanto mais a gente está nesse desequilíbrio, né? Nessa mente dispersa, esse tanto de informação que tem, a nossa intuição, ela praticamente ela é sugada, ela é sugada não, ela fica adormecida, ela fica completamente adormecida, né? E a intuição, de alguma forma, quando você está em relacionamentos, né, pessoais, interpessoais, ela de alguma forma ela traz o conceito de ecossistema, né? Porque a intuição, quando você está, por exemplo, numa conversa, a intuição nada mais é do que você estar totalmente conectado, integrado ao outro. Isso faz com que você o entenda e ele te entende sem filtros, né? Você vê a pessoa como parte integrante do seu ser. Então, eu fico pensando, isso para mim, tá, gente? Isso para mim é um recurso muito abundante. Porque não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, quando você está numa reunião de negócios, né, e você está 100% presente ali, concentrado, né, com a sua mente focada e com a sua intuição lá em cima, a conversa é muito mais. Eu não gosto de usar esse termo porque ele é um pouco equivocado, né, mas é mais assertiva, né, flui de uma maneira legal, bacana, em harmonia, um negócio que talvez demoraria meses, o negócio acaba sendo fechado ali em poucas horas. Então, trazer isso à tona, sabe? Eu dei muitas palestras sobre isso, inclusive, por esse meu lado futurista, né, de ter participado muito ativamente lá no Institute for the Future. E enfim, a minha ligação é total assim com o ser humano, e eu até comentei com o Vini antes de vocês entrarem que agora eu estou tendo uma compreensão maior da importância da Terra. Eu já tinha, mas não vivamente dentro do meu ser, né? Agora eu estou bem mais conectada. Não é à toa, sim, que fizeram vários experimentos, inclusive com visão remota, de pessoas aterradas e pessoas que não estavam aterradas. E as aterradas era disparado muito mais intuitivas, né, do que as outras. Sempre acertavam o alvo e tudo mais, né? Então tem tudo a ver com essa conexão. Então, essa regeneração no sentido do valor que cada ser humano tem. Cada vez mais, com o advento da inteligência artificial, o ser humano meio que vai perdendo o seu valor para mentes pequenas, né? Enquanto que um outro movimento surge, que é o movimento de valorizar o ser humano, de valorizar o ócio criativo, né? Muita gente vai ficar aí sem saber o que fazer. Então, é valorizar essas coisas que são importantes, né? Principalmente ligado à arte, né? A arte, ela tem tudo a ver com intuição, tem tudo a ver com aquilo que é mágico, né?
falando aqui até mesmo de magia, a arte é magia, magia é arte. Então, é trazer isso à tona, né? Trazer essa valorização do que nós somos, do que de fato nós somos. Então, é isso que eu queria colocar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, né? Aí outro dia eu posso falar um pouco mais sobre os projetos que eu estou tocando, né? Um pouquinho sobre cada um, entrar mais detalhadamente no assunto. Mas basicamente seria isso, Vini. Não sei se vocês. O que que Pô, eu vocês. achei sensacional o que você compartilhou, muito sensacional mesmo, porque, olha, eu vou te falar, são muito poucas pessoas, não é muita gente, tá? Mas estou dizendo tô dizendo que dá para você contar no dedo, mas não são muitas pessoas que têm essa percepção aguçada que você tem, né? Tem essa consciência aguçada do quanto a necessidade de nos espelharmos, né? A necessidade de nos percebermos, de nos humanizarmos, né? É a principal tecnologia que a gente tem que estar dando atenção, né? Nesse profundo colapso civilizatório que a gente está vivendo, né? E quando você falou que quando você fala que você valora e valoriza, né? Valora e valoriza a escuta empática de uma outra pessoa, né? Como um recurso gerativo, ou o tempo que uma pessoa dispõe para estar com você como um recurso gerativo, e esse recurso gerativo ele é priceless, né? Ele não tem preço, né? Porque, caramba, isso pode significar para muitas pessoas a questão de vida ou morte, por exemplo, né? Sim, Enfim, então isso é o suprassumo, na realidade, do que a gente está se propondo a fazer aqui. Né? Porque as pessoas chegam com uma visão muito abrutecida, muito tomada pelo paradigma monetário, econômico e financeiro, e muito embrutecido. Né? Justamente porque aquela coisa do dia a dia tem que pagar conta, etc, etc. sim. Mas é muito legal você ter compartilhado. Seria bacana a gente até fazer uma rodadazinha de apreciação para sentir como é que vocês acolhem essa percepção e entendimento da Priscila. Uhum. Seria Tá afim, legal. Legal. tá afim de começar, Eli, querida? Ai, ai. É bem interessante, né? Essa diversidade que a gente traz, né, dentro de cada encontro. E eu acho que estou mais, assim, hoje quase no observar, né? Aqui, lá numa correria aí na semana. Mas fico feliz por a gente ter essa diversidade aqui de projeto, de criação, e, né, e como podemos contribuir ainda mais. O Vini caiu? Eu continuo aqui, pode continuar, querida. Acho que um pouco disso. Eu tive uma percepção assim que eu achei bem interessante, Pri. É, eu acho que você pode contribuir muito com a gente no desenvolvimento de toda a dinâmica que a gente vem propondo de como pode funcionar a própria energização dos espaços, o desenvolvimento do protocolo como um todo, sabe? A gente ter. Eu estava falando até para o Vini isso, da necessidade da gente ter isso de forma visual, sabe? Um caminho do protocolo se formando, qual é a nossa prova de abundância. A gente tem isso meio de forma esparsa e precisa de um trabalho retroativo nesse sentido, que é o metamapeamento. Eu acho que você dentro desse espaço do metamapeamento com a gente, assim, e também de outros espaços, como de o Sync Originário e de inteligência coletiva, eu acho que você vai gostar, porque tem várias horas, assim, que a gente esquece até a hora, assim, sabe? Porque a gente fica Legal. tão entretido, sabe? Pelo menos eu acabo me envolvendo bastante, o Pedro também, a gente já ficou até altas horas, é, a criação dos formulários mesmo, sabe? Não sei se seria um trabalho que você teria interesse, mas a gente acaba visualizando muita coisa ali, sabe? Uhum, uhum.
Legal, interessante. É só uma questão de adequação, tempo e tudo mais, né? Ver direitinho. Mas eu tô super alinhada aí com vocês, tô mais conectada com a Terra agora. Tava até conversando com o Vini de início, né? Pô, calhou um monte de coisa, tudo meio que entrou em sincronicidade para eu olhar mais para a Terra. Tudo começou porque o meu mapa astral não tinha Terra, né? E aí eu fui ver meios de dar um equilíbrio no meu mapa astral que tem muita água, muito fogo, muito ar e tem zero Terra. E, enfim, aí uma maneira que eu fiz de equilibrar foi passar uma semana só vendo sítio no sul de Minas, e a ecovila, agrovila, agrofloresta e permacultura e etc, né? Então, e aí eu fui tendo, foi caindo as fichas assim para mim de várias questões, né? Da importância disso, né? O meu trabalho de fato é trazer essa valorização do ser humano, né? Eu vejo assim que tem uma pessoa da minha família, por exemplo, que é aposentado agora, mas era pedreiro, né? Então, tipo, a gente está vivendo um momento que que pessoas perderam valor perante a tecnologia, a inteligência artificial e tal. E cada um tem a sua a sua habilidade, né? Cada um tem. E a intuição é um patrimônio comum a todo ser humano, né? E o quanto isso está sendo perdido, né? O quanto a gente está na mente criando inúmeros conflitos internos e externos. O externo é só uma extensão daquilo que a gente é. E, e o quanto a gente está perdendo isso e cada vez mais inserido. A impressão que eu tenho, não sei se vocês concordam, né? Mas a impressão que eu tenho é que a gente está passando por uma transição de uma forma extremamente desequilibrada por falta desse contato com a natureza, né? A gente está numa transição de fato para algo que a gente não sabe o que a gente vai ser, né? Creio que no futuro vai ter muitos chips implantados aí na gente para várias coisas, né? Inclusive telepatia, sendo que nós temos as nossas próprias capacidades para fazer isso, né? O que eu chamo de tecnologias humanas. Esse foi um termo até que a minha amiga Lígia Zottini cunhou, né? Que é futurista, e ela chama de tecnologias humanas, né? O quanto é necessário a gente despertar a nossa intuição, né? Se a gente é manipulado aqui por algoritmos, desculpa, gente, algoritmos, isso. Imagina no metaverso, né, onde os sentidos que a gente mais usa é visão, audição, né? A gente não usa nem todos os sentidos praticamente. E enfim, é isso, é trazer isso à tona, né? Isso para mim é algo assim muito valioso em cada ser humano, sabe? Muito valioso. A pessoa, por falta de oportunidade, por falta de entender quem ele foi ser pedreiro, mas talvez se ele conhecesse um pouquinho dele, né? Houvesse esse alguém levantando a bandeira, se ele recebesse uma pílula, né, como o Green Pill Brasil, né, uma pílula ali que de repente ele ouviu de alguém e aí ele fosse procurar, fosse entender melhor. Então, não assim arrogantemente falando sobre quem ele é, mas sobre do que ele é capaz, né? Do que ele é capaz e do que é importante. E graças a Deus está acontecendo toda essa revolução porque a gente está também caminhando para valorizar essas pequenas coisas do ser humano, né? Como, por exemplo, estar numa reunião aqui com vocês, que são pessoas que eu não conheço muito bem, né? Estou conhecendo e estou amando conhecer, e o valor que tem nisso, né? Principalmente grupos pequenos, né? A gente está tendo esse olhar para dentro, assim, é, meio que saindo dessa coisa de consumo de informação desnecessário, que informação não é conhecimento, né? E o verdadeiro conhecimento ele brota de você, de dentro de você, de forma intuitiva. Então, é uma revolução para mim, no sentido também de eu estar levantando a bandeira, até mesmo tipo assim, ah, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas é o que é pregado na internet, né? Você quer ficar rico, vão para o marketing digital, você vai vender curso, vai fazer isso, isso, isso e isso. Tem que seguir esse protocolo aqui, igual o Érico Rocha. Ai, gente, desculpa, falei, vai para o YouTube, mas enfim, tem que seguir esse protocolo. Cara, mas
de você estar matando a criatividade da pessoa errar e fazer do jeito dela e de alguma maneira ela vai acertar, porque tudo aquilo que persiste, tudo aquilo que você coloca a tua energia, tudo aquilo que você coloca a tua atenção, aquilo cria um movimento energético que provoca uma intuição, que provoca um insight, que vem a solução. Mesmo que você não saiba da forma como tem que agir, né? Aquilo brota dentro de você. E é justamente isso que precisa ser resgatado no ser humano, que eu acho que é muito valioso, assim, muito valioso, né? Essa conexão com tudo. Que eu resumo chamando de intuição, mas é uma inteligência, né? É uma inteligência que abarca múltiplas inteligências, né? Te traz autenticidade. Como a nossa autenticidade foi pro beleléu com tanta gente imitando tanta gente na internet, sabe? Então, cadê a nossa autenticidade? Então, esse tipo de coisa, hoje, eu valorizo e eu levanto a bandeira de que isso tem que ser valorizado, sabe? Tem Isso que aí, ser valorizado. isso aí. Priscila, querida, e demais queridos, Eli, Pedro, Diogo Jorge e Cauê. A gente acabou que não conseguimos dar uma acolhida na Paula, ela ficou ouvindo aqui, coisa e tal, mas ela volta aí. A Paula, eu sei que ela chegou, ela caiu de paraquedas lá no Green Pill, né? Nos encontros do Green Pill Brasil, mas ela já manifestou interesse em estar com a gente semana que vem. Depois aí o Cauê pode dar um acolhimento com ela. Mas enfim, em suma, gente, eu esqueci de avisar para vocês que hoje é o aniversário de namoro que eu tenho com a minha namorada. A gente vai sair para comemorar. Por isso que eu desliguei a câmera e fui me arrumar rapidinho aqui, tá? Nesse sentido, eu queria saber se duas coisas. A gente pode finalizar por aqui, fazer finalmente vocês continuarem a trocar esse papo muito bacana, muito legal que a Priscila está trazendo para a gente trocar de ideia e até mesmo, né, o Diogo Jorge e o Pedro apresentarem os respectivos projetos, né, que estão sendo remapeados, né, criticamente, para a Priscila conhecer, ou eu posso passar o hosting para alguém, mas de qualquer forma para quem eu passar o hosting, né, vai ter que gravar para baixar o, o registro, né, para o seu computador. Eu estou achando melhor a gente encerrar aqui e, de repente, vocês continuarem fazendo acolhimento com ela. O que vocês acham? Ô, Vini, eu poderia só te mostrar uma coisa que envolve aquilo que eu estava tentando mostrar no círculo originário, que daí eu falei lá com o pessoal do HyperSearch, do Charmverse, eles já arrumaram lá o problema, e eu acho que vai ser legal porque, tanto para quem for assistir, vai ter um complemento legal de toda a abordagem, toda a explicação que você deu sobre o Rerê, e para a Pri também acho que vai ser interessante ela conhecer, acho que também para ele, onde a gente já... Bom, vou mostrar, é melhor. Vou compartilhar aqui. Mas não quer passar já o host para você, então? Pro Cauê? Eu vou. É que eu acho que o Cauê está no celular dele, se não me engano. Ah, tá. Se você quiser passar o host para mim, Não, eu é mais porque vai passar parar a gravação, daí eu só queria incluir isso na gravação também. Era mais Ah, por tá. isso. Mas aí, mas E aí para você também poder ver. pode gravar com a Priscila, que daí você pode fazer, não precisa fazer rapidinho, pode fazer com toda a calma, entendeu? Deixa eu, É que eu acho que vai deixa te eu fazer. interessar isso aqui também. Não, é evidente que vai interessar, mas estou com um horáriozinho. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu primeiro descompartilhar um pouquinho a tela, querido. Descompartilha um pouquinho que eu vou passar para você aqui vou passar para a Priscila o host, né? A gente vai Tá. finalizar aqui e eu passo para a Priscila o host, Eu né? posso ser o host, eu posso só usar a conta do People Spring aqui, daí eu me torno o host, acho. Então, galera, só dando uma primeira finalizada aqui nesse Sincap geral, tá bom? Eu vou passar. Alguém já fez host aí? Eu estou sentindo aqui. Vou passar para você, tá, Cauê? Então, host. Se você tiver como gravar aí, né? Tenho sim. Bem, interessante que eu não estou conseguindo te fazer. Pronto. Agora eu vou.
Ah, eu deixei de ser host agora. Quem é que tá host aí? Quem é que tá host agora? Sou eu, Vini. Eu falei, era só Ah, clicar no botão aqui. você já passou, então. Beleza. Então vamos finalizar aqui rapidinho. Gente, então, esse é o primeiro momento, né, do Fincap Geral aqui, dando um tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta aos nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta, tô brincando, né? Aí volta com o Cauê. Cauê vai fazer